Davis prosseguiu seus estudos, dedicando-se a conduzir um conhecimento engajado. Com o apoio e o encorajamento de Marcuse, ela buscou o doutorado em filosofia na Universidade John Wolfgang Goethe, em Frankfurt, Alemanha, na intenção de estudar com Theodor Adorno, mas na época ele tinha pouco interesse no conhecimento engajado. O modelo que a inspirou na Universidade Goethe foi um jovem professor chamado Oskar Niggt, que nunca evitou o engajamento político e participou ativamente da Sozialistische Deutsche Studententümer, União dos Estudantes Socialistas Alemães, SDS na sigla original. A Alemanha Ocidental era muito distante das localidades que mais importavam para Davis em termos de engajamento. Por isso, depois de 2 anos, ela retornou aos Estados Unidos a fim de dar continuidade em seus estudos sob a orientação de Marcuse na Universidade da Califórnia, em San Diego. O ano era 1967, e parecia que todos os grupos discriminados, jovens, mulheres, grupos de minorias étnicas e raciais, se identificavam com a luta pela libertação. No asterisco aqui tem, no original, Angela Davis usa a expressão of color, de forte significado histórico nos Estados Unidos, destacando relações étnico-raciais de subrepresentação social, política, econômica e cultural. Para exprimir essa ideia, utilizamos aqui, em consonância com outros textos traduzidos da autora, o termo minorias étnico e raciais. A liberdade estava no ar, e Davis lançou-se de corpo e alma nesse movimento. O restante da história é bastante conhecido. Sua trajetória no Partido dos Panteras Negras, a UCLA, o litígio com o governador Ronald Reagan, a prisão Soledad e a campanha que se seguiu e eternizou a associação do seu nome com a liberdade. Na condição de prisioneira política, ela se tornou o foco de um movimento internacional formado por pessoas que atrelaram a própria liberdade à de Davis, concluindo que libertar Angela Davis era um golpe contra os ostensivos atos de violência estatal e a falta de liberdade que reprimiram os protestos na Convenção Nacional Democrata de 1968, assassinaram Salvador Allende no Chile e justificaram o lançamento de napalm e herbicidas em aldeias de países tão distantes quanto Vietnã e Moçambique. E assim como outras pessoas da intelectualidade revolucionária, por exemplo, Antônio Gramsci, Malcolm X, Assata Shakur, George Jackson e Mumia Abu-Jamal, Davis produziu algumas das reflexões críticas mais pungentes sobre liberdade e libertação em sua cela no presídio. Então, voltando aqui para o asterisco onde tem Convenção Nacional Democrata de 1968, diz o seguinte: isso foi um protesto contra a Guerra do Vietnã, realizado em 28 de agosto de 1968, durante a convenção do Partido Democrata para a escolha do candidato a presidente e que foram violentamente reprimidos pela polícia de Chicago. E tem também uma notinha aqui, onde diz libertação em sua cela no presídio. 2 de seus artigos que transformaram paradigmas foram escritos na prisão: Reflection on the Black Woman's Role in the Community of Slaves e Woman in Capitalism, Dialectics of Oppression and Liberation, ambos republicados em Joy James, organizador de Angela e Davis Reader, em 1998. O julgamento, a libertação e a luta posterior para encontrar trabalho diante da repressão política contínua apenas reforçaram seu compromisso com o conhecimento engajado, suas explorações do sentido da liberdade e sua política abolicionista radical. Mesmo para quem não tenha familiaridade com sua liderança no Partido Comunista dos Estados Unidos, seu papel na fundação dos comitês de correspondência para a democracia e socialismo, da Agenda 2000 e da resistência crítica, ou seu fértil acervo de produção de conhecimento, da coletânea Mulheres, Raça e Classe, sobre política e reprodução, violência doméstica, estupro, mulheres e capitalismo, e de seus impressionantes Blues, Legacy and Black Feminism, Gertrude, Marines, Bessie Smith e Billie Holiday, Legados do Blues e Feminismo Negros, sobre política da expressão cultural das mulheres negras, até seus manifestos mais recentes
preconizando o fim do complexo industrial prisional, estariam as prisões obsoletas e a democracia da abolição? Os discursos publicados aqui demonstraram que ela tem razão. Os asterísticos aí, constando, estão também nas notas de rodapé, que diz, trazendo os livros, né? Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe, e outro livro, Angela Davis, Blues, Legacy and Black Feminism, Gertrude, Ma Rainey, Bessie Smith e Billie Holiday, 1999. Proferidas entre 1994 e 2009, essas palavras revelam o avanço da crítica de Davis ao Estado carcerário, apresentando uma análise nova sobre racismo, gênero, sexualidade, capitalismo global e neoliberalismo, dando respostas às várias crises das duas últimas décadas e sempre convidando seu público a imaginar um futuro radicalmente diferente. Esses textos demonstram em que medida ela permanece uma pensadora dialética dedicada. Davis nunca promoveu uma linha política e suas ideias nunca estagnaram. Conforme o mundo muda e as relações de poder se deslocam de um mundo pós-soviético, pós-apartheid e pós-Bush para o mítico mundo pós-racial, ela nos desafia a questionar criticamente nossa história, a lidar com a dinâmica social, política cultural e econômica do momento e a prestar atenção ao lugar onde as pessoas se encontram. Nos anos 1990, ela contestou o paroquialismo e o conservadorismo progressivo no interior dos movimentos negros. Disse para prestarmos atenção ao hip hop e aos suspiros da juventude que se esforçava para encontrar sua voz, e alertou contra a nostalgia dos bons tempos da década de 1960, quando supostamente os movimentos de resistência tinham mais influência e era mais fácil reconhecer os inimigos. Davis confronta sistematicamente o complexo industrial prisional. Retorna com frequência a relação entre a formação das prisões e a demanda capitalista por mão de obra barata, ambas com origens direta na história e na instituição da escravização nos Estados Unidos. Suas firmes críticas a Foucault e demais especialistas na teoria e na história do nascimento da prisão revelam a centralidade da raça no processo de criação do Estado carcerário no Ocidente. Para ela, o questionamento crítico está centrado em como as pessoas negras foram criminalizadas e como essa ideologia determinou a negação de seus direitos básicos de cidadania. Como, em sua maioria, especialistas em prisões concentram-se em temas como reforma, punição, disciplina e trabalho no contexto do capitalismo, as discussões sobre a produção dos corpos encarcerados geralmente minimizam a questão racial ou a relegam ao segundo plano. Pessoal, chamo mais uma atenção aqui, que a gente teve há um tempo atrás, que ainda ressoa muito nos dias atuais, um filme que criticou muito essa questão que ela está trazendo aqui, da complexo industrial prisional. A prisão como uma lógica industrial de produzir mesmo presos, produzir mão de obra, seja para servir a um trabalho de subemprego, ou seja até mesmo para criar e sustentar uma narrativa de marginalização de afrodescendentes que foram historicamente largados sem nenhum tipo de condição após o processo, o primeiro processo de escravização, né, digamos assim. E esse filme, esse registro, essa discussão está no filme Tropa de Elite 2. Às vezes isso passa um pouco lateral para quem assistiu ou quem vai assistir, por conta do protagonismo do Capitão Nascimento, mas essa discussão ela está logo no início do filme, tá? Onde o deputado está chamando a atenção de como a crescente população carcerária demonstra ou denuncia um processo pensado, sistematizado nos moldes da escala industrial de produção. Então, vale a pena a gente acompanhar, né, a discussão de Angela Davis aqui e também assistir o filme de novo a partir desse olhar, dessa lógica, bem como acompanhar outras discussões sobre a questão carcerária aqui no Brasil. Embora os discursos anteriores de Davis e muitos dos posteriores
não pudessem antecipar a eleição de Barack Obama, todas as palavras delas são extremamente prescientes e relevantes. Em sua maioria, especialistas e comentaristas logo declararam, em tom vitorioso, que a ascensão de Obama à presidência marcava o fim do racismo. A neutralidade racial triunfou, assunto encerrado. Aliás, não há necessidade de invocar a palavra que começa com R. Além do mais, Obama foi retratado sob uma luz tão heróica e sua vitória tratada com tanta relevância simbólica para a comunidade afro-estadunidense que criticar ou desafiar o presidente é muitas vezes considerado por democratas liberais, em especial as pessoas negras, um ato de deslealdade. Mas, como disse Davis em um dos seus discursos, não estamos nem há 2 anos sob a presidência de Clinton e parece que nos esquecemos de como organizar as massas e movimentos de resistência. Muitas pessoas negras se sentem obrigadas a ficar ao lado de Clinton nos bons e nos maus momentos, não é? Parecemos ter sucumbido a algum tipo de amnésia histórica. E novamente em 2009, quando Obama dá continuidade a uma versão dos tribunais militares de Bush, decide manter alguns dos detentos do 11 de setembro indefinidamente sob custódia, intensifica a guerra no Afeganistão, evita processar militares estadunidenses responsáveis por tortura, continua a socorrer bancos e promove oficinas de cuidados parentais, em vez de restaurar a assistência pública federal à população empobrecida, parece que estamos sofrendo de amnésia recorrente. Obama prometeu levar-nos de volta aos bons e velhos tempos em que os democratas ocuparam a Casa Branca. Contudo, como Davis nos lembra, as principais prioridades do presidente Clinton foram o projeto de lei anticrime e a eleição de políticas de bem-estar social. Não houve debate sobre pleno emprego nem criação de postos de trabalho. Ela também nos fez recordar que foi a senadora democrata Carol Moseley Brown que apresentou o dispositivo para julgar jovens adolescentes como adultos, contribuindo assim para elevar o número de crianças no sistema penitenciário estadual e federal. Importantíssimo esse ponto aqui do apresentador do livro, porque me faz refletir sobre a importância de a gente não cair em uma cilada que é cantar vitória quando um presidente de tendência progressista ou de esquerda, ou ainda de centro-esquerda, como atualmente é o nosso caso aqui, porque isso pode acarretar em adormecimento, pode acarretar em a gente não estar renovando a nossa base crítica, a nossa base de ação para esse remodelamento constante que o capitalismo vem sempre fazendo, e como ela está falando aqui, ou como o apresentador chama a atenção, o próprio racismo também vem num remodelamento muito urgente e de certa forma, sistemático. E eu vejo isso, às vezes, em alguns grupos, em alguns contextos, que parece que, ao termos um presidente como nós, que estamos agora, no momento, em ascensão, a gente parece que as questões já podem ser relativizadas, a guarda já pode ser baixada, e ela chamou a atenção para a gente, como é que pode, naquele caso específico lá com Obama, o governo democrata está, por exemplo, promovendo um dispositivo que permite julgar adolescentes como capazes de responder por crimes, por exemplo, né? Então, assim, são certas ciladas que a própria prática dos movimentos, dos militantes de esquerda progressista precisam estar em constante atenção para não cair ciladas dessa de que agora é a nossa vez e vamos fazer e tudo vai ficar bem, porque os remodelamentos, repito, de capitalismo e do racismo, eles não dormem.